família, tudo bem? Estava meditando aqui em Mateus 5, versículo 3 especificamente, que fala: bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Essa passagem muito específica, ela acontece depois que Jesus operou vários milagres e as multidões começaram a seguir ele. E o primeiro versículo do texto fala que ele, vendo as multidões, ele subiu ao monte, não um monte de terra, não um montinho, mas ele subiu ao monte, provavelmente o Monte das Oliveiras, que é onde ele costumava subir para orar, subir para conversar com seus discípulos. E o texto diz que os seus discípulos se aproximaram dele. E era um costume na época, quando o mestre ia ensinar algo, ele sentava. E aí os discípulos sentavam à volta dele para aprender. E é o texto de Mateus 5. E ele começa falando, isso é muito interessante, falando da primeira característica de quem vai herdar o reino dos céus, que são os pobres de espírito. Ele poderia ter citado qualquer um dos outros antes: o humilde, os que têm fome e sede de justiça, os que choram, os misericordiosos, puros de coração, os pacificadores, os que foram perseguidos por causa da justiça, enfim, por causa do seu nome, perdão. Mas ele cita os pobres de espírito. E o texto, essa palavra específica pobre, nesse período significa exatamente aquele que implora. Ele se considera tão necessitado que ele precisa implorar por ajuda. E estava meditando sobre isso, o Espírito Santo estava falando comigo que o nosso reconhecimento do quanto nós necessitamos dele está diretamente vinculado ao quanto a gente tem buscado a ele. Como assim? A presença dele, o viver, essa busca constante de entender o coração do Pai, de ouvir mais a voz do Espírito Santo. Apenas quem reconhece a extrema necessidade dele, a extrema necessidade de ser cheio dele, a extrema necessidade de conhecer melhor, como fala o profeta falou, se não me engano, o profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer. E aí fica, poxa, mas como é que eu faço para entender? A gente não vai entender, porque a própria Bíblia, a própria palavra fala, e Paulo confirma isso. O profeta falou, se eu não me engano, foi o profeta Isaías, fala isso, e depois Paulo confirma: quem conheceu a mente do Senhor? Não tem como. Mas nós conhecemos a vontade dele. E o Evangelho fala isso de várias maneiras, podemos falar isso em outro momento, mas eu queria que a gente refletisse sobre a vontade de Deus, para que, assim, quando a gente entende a extrema necessidade de relacionamento com o Pai que nós temos, a gente começa a entender porque muitas das vezes nós não estamos felizes com o que está acontecendo. Por quê? Porque nós colocamos expectativa em coisas e em pessoas que são incapazes de satisfazer a nossa necessidade. E a nossa necessidade não é de coisas nem de pessoas. A nossa necessidade é de propósito. Conhecer e entender a nossa natureza, a nossa identidade, a nossa natureza e o nosso propósito. Mas, Dente, o que isso tem a ver com o texto? É porque a gente precisa, às vezes, dar um contexto para falar algo, às vezes até parece simples, mas não é. Quando a gente entende o tamanho da nossa carência do Pai, de relacionamento íntimo com o Pai, na vertical, a gente percebe que para que essa relação se manifeste, ela precisa ser também na horizontal.
Ou seja, eu dependo do meu irmão para ver Cristo nele. E através dele, ele também vê Cristo em mim. E nós, nessa relação, vemos Cristo um no outro. Faz sentido? Porque assim, quando eu entendo que eu careço da presença dele, ele habita em mim e ele habita em você. Agora, essa relação minha com você, você comigo, isso faz com que a gente cresça. Isso faz com que a gente desenvolva essa relação que na vertical, que é no dia a dia, no meu devocional, como eu estava fazendo aqui agora. Então, é no devocional que a gente aprende, vamos dizer assim, a gente conhece, e aqui na prática, no dia a dia, nessa troca, é onde nós crescemos juntos. E nisso, para ter essa troca, para ter essa relação integral, de respeito, de amizade, de carinho, de reconhecimento, precisa começar com o reconhecimento que somos pobres e carecemos dele. E é isso que enriquece a relação. Porque ao conversar com você, eu parto do princípio que você é cheio de Cristo. Ah, mas e defeitos? Ah, apesar dos defeitos. Porque o próprio Evangelho fala que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O Evangelho não, perdão. Na carta de Paulo fala isso. Porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ou seja, quando eu reconheço a minha fraqueza. Então a gente entende, a gente coloca em prática essa dependência diariamente. Nós olhamos para Cristo e é como se assim, tem um exemplo muito bacana. Cristo é como se você se olhasse no espelho. Só que quando você olha para Deus, você se vê. E aí você não é no sentido de eu sou o Deus, não é nesse sentido. É no sentido de quanto mais próximo de Cristo nós estamos, mais próximos do Pai, mais profundo vamos nessa relação, mais nós temos consciência do quanto nós estamos longe de sermos perfeitos como Ele é. E perfeição não tem a ver com a ausência de falhas humanas. Não é esse o ponto. Perfeição é cumprir o propósito. Então, o nosso propósito aqui na Terra é manifestar a glória dele, do Cristo. Por quê? Do Cristo e não de Cristo. É do Cristo. Porque o Cristo é cabeça e corpo. Cabeça é Jesus Cristo. Corpo é igreja. Então, como igreja, nós manifestamos a glória do Cristo. Mas, para isso, tem um princípio. Deus é um Deus de princípio. Ele criou várias leis para reger todo o universo, inclusive o mundo espiritual. Então, o reino dos céus, os primeiros a entrar são os pobres em espírito, que é: eu tenho uma carência enorme da presença, do relacionamento e da vida dele em mim, e por isso eu nutro essa relação. E por isso eu busco incessantemente, por isso eu oro incessantemente, por isso parece que eu tô falando de mim, né? De uma maneira geral, porque nós carecemos extremamente da glória, da graça, da vida dele. Nós buscamos diariamente. Devocional não é uma obrigação, devocional é uma necessidade, porque entendemos o quanto carecemos dele. E essa carência só pode ser suprida por ele. Então nada à nossa volta vai nos deixar felizes. Por isso que a alegria dele é a nossa força. Por isso que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Força, fraqueza. Porque esse jogo de palavras, na verdade não é um jogo de palavras, é o que é o nosso reconhecer da extrema necessidade que a falta dele nos faz, a falta desse relacionamento, porque
É como a gente literalmente estivesse entrando num rio que ele não tem fim. Então você vai entrando, a água vai batendo, vai subindo. É o rio de Ezequiel mesmo. Então, quando você já está se afogando, e aí que ele começa a usar a gente, porque aí nós estamos morrendo para nós mesmos. Que é o que Jesus fala. Aquele que quiser me seguir, primeiro é o quê? Negue-se a si mesmo. E o negar a si mesmo é negar o ego. É negar que eu sei o suficiente. É negar que eu entendo o suficiente. Também porque entender a Deus é impossível, como eu falei no início. Porém, quando nos entregamos e deixamos o rio nos conduzir, aí nós morremos para nossas vontades, nossas paixões, nossas emoções humanas. Não a pureza. Porque nós, como seres humanos, fomos criados perfeitos. Perfeito significa sempre propósito, objetivo. Deus nos criou, nosso Pai nos criou para ter um relacionamento com a gente. E para reinarmos na terra. Porque a nossa origem já é o céu. Nós viemos dele. Céu não é apenas um local físico. Pode ser meio doido falar isso. Se Deus criou todas as coisas e todas as coisas foram criadas através de Cristo, e se nós estamos em Cristo, porque Ele é cabeça e nós somos corpo como igreja, e se estamos nele, tudo foi criado dele, por ele, para ele e através dele. João 1 fala que tudo foi feito através de Cristo, ou seja, do Cristo, não apenas de Jesus Cristo. E não existe a cabeça sem corpo. Então, o Cristo criou todas as coisas. Então, nós fazemos parte dessa criação ao mesmo tempo que somos com Ele. Então, estar nele já é o céu. E entendermos isso, a eternidade é só uma consequência do viver aqui. E por isso que é impossível chegarmos a Deus sem Cristo, porque se Cristo também se Jesus, né, também é Deus, e nós estamos em Jesus Cristo, somos o Cristo com Ele, então nele temos total acesso ao Pai, porque somos um com o Pai. Então, se tiver confuso, depois vocês brigam comigo aqui, depois me chamam no WhatsApp, manda mensagem no Instagram, a gente conversa, que o assunto é complexo, mas eu estou tentando. Então, como estamos nele, somos um com ele, desfrutar do reino dos céus, não é nos céus. Faz sentido? Está escrito ali dois, D-O-S, então é adjetivo de local, mas significa que ele não está lá, não é de lá, não é lá. Meio doido, né? Vamos lá. A gente não vai herdar o reino nos céus, porque quem reina nos céus é quem? O Pai. Só tem um. Mas nós, por estarmos em Cristo, somos co-herdeiros com Ele. E nós reinamos aonde? Na terra. Porque fomos criados para cá. Por isso que vai ter novos céus e nova terra. Porque vamos reinar com Cristo. Por quê? Porque vamos estar em Cristo. Cristo cabeça, igreja corpo. A pessoa do Cristo é uma pessoa só. Perdão, quase que... Então, vamos lá. Reino de Deus. A gente está abordando um monte de coisa aqui. Vamos lá. Reino de Deus. Relacionamento com o Pai. Presença, propósito, identidade, natureza. Tudo isso vocês percebem que é um conjunto? É uma única coisa? Tudo está em torno de Cristo. Cabeça e corpo. Por quê? Porque todas as coisas foram criadas para Ele. Dele, por Ele, para Ele. Dele, por Ele, né? Então, assim, como estamos nele, e qual é o reflexo disso? Qual é a evidência de que Ele está em nós e habitamos nele e tal? O primeiro sinal é isso. Esse reconhecimento que estamos
ainda caminhando. Faz sentido? É o reconhecimento que ainda estamos aprendendo e que há muito ainda, muito caminho para ser percorrido. E essa é a beleza desse evangelho maravilhoso. Essa é a beleza da vida. É acordar todos os dias entendendo, eu posso mais nele, com ele, através dele, para ele. Que a gente viva essa vida entendendo a cada dia o quanto a gente necessita dele, o quanto a presença dele é real em nós. O nosso relacionamento com o Pai precisa ser um relacionamento de honra. E a gente só honra o Pai na ausência dele. Só que ele está presente em todo lugar, porque ele está em todos os lugares, ele é onipresente. Então, o que ele fez para a gente poder honrar a ele? Ele se fez ausente, estando invisível aos nossos olhos. Então, quando a gente honra ele no dia a dia, nas pequenas coisas, principalmente quando não tem ninguém fisicamente nos olhando, é aí que está a diferença. É quando ninguém vê. É o que dizem, né? Caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. Que esse seja o nosso norte. Mas sempre vai começar na humildade de espírito. Todo o resto é consequência. E se você não reconhece se nós não reconhecemos a carência que temos da presença dele, porque ele já está aqui. Não é do lado, é dentro. Ele escolheu habitar em você e em mim, em nós. E juntos, ele habitando em nós, ele escolheu ter um relacionamento íntimo. Mas só que a gente só consegue honrar ele quando a gente entende que a gente precisa dele. E essa necessidade, ela é gerada diariamente com reconhecimento e com gratidão. Reconhecendo primeiro a necessidade extrema da graça, do amor e da vida dele. Mas para reconhecer isso, você precisa entender a sua identidade como filho e filha. Isso não tem a ver com religião. Nunca foi sobre religião. Jesus não fundou uma religião. Jesus não fundou o cristianismo, o evangeliquismo, catolicismo, nenhuma religião. Cristo veio restaurar uma relação que foi perdida. Por isso que o nome religião quer dizer religare. Só que transformaram a religião como se a religião fosse quem fizesse essa religação ao Pai. Mas quem faz essa reconexão é o sangue do Cristo. E através dessa relação minha e tua, nossa, você com teu irmão, teu amigo, teu tio, tua avó, teu primo, teus colegas de trabalho, eu também. São essas relações na horizontal aqui que manifestam a relação na vertical. Estava conversando com uma pessoa hoje, a gente estava falando disso, que não adianta a gente se dizer crente, cristão, enfim, evangélico, dê o nome, escolhe o nome e fala, se a gente inferniza a vida do outro. É muito duro, mas é a verdade. É a realidade, perdão, a verdade é Cristo. A verdade sempre será Cristo. Nada vai mudar isso. Que tenhamos essa ardente expectativa de manifestar a glória do Pai, sendo pobre,
abençoe vocês.